voltando aqui, o aniquilacionismo, ele prega, Diácono Carlos, dizendo que a pessoa vai ficar lá no fogo, tal, e depois não vai existir mais. Tanto quem estiver lá, quanto Satanás. À luz da Bíblia, isso é verdade? Quer dizer que quem está lá vai passar um tempo e acabou? Olha só, o aniquilacionismo ele vem de uma derivação de uma palavra latina, nihil, sem nada, ou anihilar, que é aniquilar. Essa principal corrente, digamos, teológica, ela vem de uma religião não muito amigável conosco, né? Geralmente o pessoal anda com a pachitinha. E eles acreditam, e é interessante, Laerte, que essa visão que você citou a respeito da novela, né, que está ligada ao restauracionismo, que as pessoas vão para o inferno, elas serão restauradas, depois vão para o céu, e essa mesma corrente filosófica acredita que até os demônios serão restaurados à sua forma original e irão para o céu. O aniquilacionismo acredita que nem para o inferno vai, porque para a mente dos aniquilacionistas não existe inferno. Ao final de todas as coisas, os ímpios serão destruídos, serão reduzidos a nada. Então eles não existirão mais. É aquela crença de que só os justos ficarão na terra e os ímpios, eles não irão para um lugar de tormento, não existe inferno, não existe um lugar de suplício, eles apenas serão destruídos. Vão parar de existir, vão virar poeira, né? Agora, não tem lógica isso aqui. Como é que o diabo luta para tirar a nossa salvação? As pessoas vivem uma vida de bebedeira, de cachaça, de droga, matando, estrupando, roubando, fazendo um diabo a quatro. Quando chegar na hora que Jesus volta, Carlos, vai, acabou. Assim fica fácil, né, Carlos? Exatamente. Então, isso é contrário, né? Isso tira, e isso aqui, quando eu falo que é um inimigo da igreja, essas correntes filosóficas e também teológicas liberais, isso é uma ferramenta que faz com que o ímpio não creia realmente na realidade e na veracidade desse lugar, e o quão terrível é. Isso tira o poder, inibe o poder daquilo que a Escritura fala sobre este lugar. Então, todas as vezes que isso é lançado ao coração do pecador, ele recebe isso, isso tira dele o senso de urgência, o senso de se preocupar com a eternidade, visto que nós temos um corpo, mas nós somos uma alma. E o Senhor falou através do profeta Ezequiel, salvo engano, que a alma do pai é minha, a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E essa morte que o Senhor está falando, não está falando delimitadamente a sepultura, está falando sobre a morte espiritual, a morte eterna, né? Que os homens, eles passarão pela morte. Existe 3 tipos de morte, que é a morte espiritual, que essa pode ser em vida. Existe a morte física e a morte eterna. A morte eterna, ela se dá após a morte física. A partir daí, não há nenhuma possibilidade de o homem ser restaurado novamente à sua condição anterior. Então, isso que a Bíblia fala, e infelizmente essas teologias liberais estão sendo dadas, essas teorias infundadas, né, fortemente tiradas de contexto, e melhor dizendo, não existe base bíblica para defender isso aí. Está tentando e está conseguindo obter êxito em tirar o senso de urgência dos ímpios a respeito da vida após a morte. Olha, eu acredito que a dor e o sofrimento no inferno vai ser maior, porque diferente da vida aqui na Terra, a gente tem algo chamado tempo, cronos. Na eternidade não existe esse tempo. Quem entrou no inferno, seja há 10 anos ou entrou hoje, a sensação é de que ele sempre chegou hoje. E a esperança é que ele vai sair um dia. Só que esse tempo vai se passando, e ele verá, cairá na real que nunca vai sair. Para nós aqui, alguém que morreu há 20 anos está no inferno hoje com a esperança de que ele vai sair. Em algum momento ele vai sair. E como o pastor Valdson falou, é essa a ideia do afastamento total, né? De você orar e não ter uma oração respondida. Lá ninguém pode te ouvir. Acabou. Você pode clamar, você pode chorar. E a consciência total, que eu acredito que a consciência ela é tão viva que a pessoa que vai para lá lembra-se de cada ato pecaminoso que ela fez na terra. E ao mesmo tempo aquilo diz, você está aqui porque você fez isso e isso. Todo momento. E naquele momento aquela pessoa não tem como ela relutar e dizer, não estou aqui injustamente. Estou aqui porque eu fiz isso. Aí vai entrar, isso é para mim
principal dor. Exatamente. Eu falei mais cedo que a palavra inferno não existe no Antigo Testamento, né? E a lição, ela vai destacar, ou ela vai descortinar que a palavra inferno não existe, mas tem algo que vai dar uma clareza, mais ou menos, de como era relacionado ou citado o inferno no Antigo Testamento. O Diácono Carlos pode trazer essa clareza para nós no Antigo Testamento? Como é que ela aparecia, a palavra inferno? Pronto. Existe um verbo hebraico, né, no Novo Testamento, que é Sheol. Sheol, ele não traz uma ideia muito clara a respeito do que seria o inferno que nós cremos, né, o que a Bíblia diz. O Sheol ali, ele está muito mais ligado à sepultura. É o lugar onde se coloca, de uma forma mais clara, seria o cemitério, para onde todos vão, tanto ímpios quanto crentes, quanto salvos. É literal, não é isso? Literal, sepultura. E na crença judaica, o Sheol ele era um ambiente que tinha compartimentos, né? E dentro desse compartimento, o justo descansava e o ímpio ficava lá no tormento. Mas eu acredito que a palavra inferno, ela é muito mais clara, muito mais abrangente, com muito mais riqueza de conteúdo no Novo Testamento que no Antigo. No Antigo só mesmo essa palavra Sheol, que lá no Novo Testamento ela vai ser traduzida por outro termo grego, que aí vai dar origem à palavra inferno. O Hades, ele é a tradução da palavra Sheol hebraico para o grego, né? Hades, ela tem essa palavra, ela vem da mitologia grega, onde no panteão dos deuses, Hades era o deus do submundo dos mortos, né? Ele é filho de Cronos e dentro desse aí tem Zeus também, que é o rei maior. Porém, todas as vezes que a palavra Hades era citada para a comunidade grega, com a transliteração da Bíblia do hebraico para a versão grega, que é a Septuaginta, a palavra Hades, ela é a que define inferno, que define esse lugar do submundo dos mortos, que está muito caracterizado aos corpos ou às almas desencarnadas. Então, isso está muito mais ligado, o sentido dela é muito mais abrangente do que o Sheol, porque ela trata sobre as almas desencarnadas. Então, aqui traz uma linguagem mais espiritual, que é ligado literalmente àquilo que acreditamos sobre o inferno, que é um lugar, a primeiro momento, de punição da alma, né? E mais para frente nós temos também aí a junção de tanto alma e corpo sofrendo essa punição. Quer contar, só acrescenta mais um pouco aí sobre o Geena, sobre o que acontecia no Vale de Hinom? Pronto, o Geena é um termo que aparece ali, se a gente abrir a palavra de Deus, lá em 2 Reis, a palavra hebraica ali é Tofete, né? O Tofete é melhor para quem quiser falar. O Vale de Hinom era o vale onde era utilizado para sacrifícios a Moloque, aonde o próprio rei Manassés fez os seus filhos passar no fogo neste vale chamado Vale de Hinom. Quando Josias ele fez a reforma dentro de Israel, a Bíblia diz que Josias ele profanou este lugar. Essa profanação do Vale de Hinom se deu por Josias descartar ali lixo, descarte de cadáveres de animal. E a partir daquele dia, aquele lugar ali nunca mais foi utilizado para sacrifícios a cultos a Moloque, a partir dessa profanação. Mais à frente, o Vale de Hinom ele se tornou o lixão da cidade de Israel. Então, tudo quanto era imundícia era descartado naquele lugar. Carcaças de animais, animais impuros, até cadáveres, né, de pessoas com doenças que poderiam se tornar uma epidemiológica naquela época e poder, né, matar muitas pessoas, eram descartados naquele lugar, era incinerado. O objetivo ali era reduzir as doenças e os vermes daquele lugar. Então, para manter aquele lugar como um lugar de incineração de lixo, os judeus utilizavam enxofre, que nós podemos observar que o inferno também tem essa designação, que é um lugar, né, um lago de fogo e enxofre, né? Eles colocavam enxofre ali e aquele lugar, aquele lixão, que era o Vale de Hinom, que a palavra ali é Geena, era um lugar onde a chama ela nunca se apagava. E para mim, dentro da Bíblia, a palavra Geena ela é a mais forte de todas para o inferno. Por quê?
Se nós observarmos no Hades, nós veremos que no Hades apenas a alma sofre. Quando nós abrimos Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31, nós veremos ali a passagem do rico Lázaro. Ele está no Hades, inferno. E ali somente a alma está perecendo. Porém, no Guiena, o perecimento é tanto alma e corpo. Este Guiena aqui, a expressão mais forte é porque o Guiena, ele quer dizer literalmente que ali é o lago de fogo. Se nós abrirmos a Bíblia em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 28, Jesus fala sobre isso aí. Então, todas as vezes que Jesus queria ensinar sobre o lago de fogo, Jesus dizia, olhem para o vale de Rinom, olhem para o Guiena, porque é assim que será o inferno. Se nós abrirmos Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus diz assim, ó, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, quando nós tratamos do Guiena, nós estamos falando do lago de fogo. Quando nós falamos do Hades, nós estamos tratando apenas do inferno. E aí, como eu disse no início, o Guiena é o lugar que ainda está vazio. A Bíblia diz que os primeiros a inaugurarem o Guiena serão o falso profeta e o anticristo. E logo após, aqueles que serão condenados no julgamento do trono branco, a morte, o inferno será lançado nesse ambiente, nesse lugar, que ali será, como a Bíblia diz, a segunda morte, haverá pranto, ranger de dente, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga de eternidade em eternidade. E falando de